Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao nosso UFO Time, nosso podcast voltado para ufologia com seriedade, às vezes não tão sério assim. Nós somos, como vocês já sabem, um grupo de amigos que é entusiasta do assunto, conversa sobre o assunto de maneira informal, de maneira descontraída. E hoje, inclusive, enquanto a gente grava, temos aí os 75 anos de ufologia no Brasil. Está tendo uma audiência no Senado brasileiro hoje sobre isso. E sem mais delongas, vou apresentar meu amigo, meu irmão Flávio Isoton, que hoje vai compartilhar aí da mesa comigo. A gente vai contar a história, vai dar risada e vai falar sobre ufologia como nunca. Manda ver aí, Isoton. Valeu, Bruno. Obrigado aí pelo convite, né? E dizer também que, né, tô junto nessa aí, sou um entusiasta, um entusiasmado pelo tema, né? Não sou um especialista, mas da onde que surgiu esse olhar mais para a ufologia? Eu sou um cara que não sou digital, né? Eu nasci na era analógica, né? E o primeiro contato que eu tive com o tema, se não me engano, eu devia ter uns 10, 12 anos de idade. Alguém tocou nesse assunto na escola, sobre discos voadores. Na época era discos voadores. Discos voadores, esse aí era... E lá em casa nós tínhamos uma enciclopédia Barça. E eu fui na enciclopédia Barça. E para minha surpresa, né, porque era gigante, eram mais de 15, 20 livros. Em ordem alfabética estava lá, discos voadores. E tinha, assim, um monte de... Já tinha isso na época. Isso é o quê? 1900... 30 e poucos? Não sou um guri, né? Isso é 1980, 1982, né? E a partir dali eu comecei a olhar e tal. Eu via que meu pai ficava meio assim, mas o que esse guri quer? Até que, né, a coisa foi evoluindo. E eu tive o contato com a revista UFO, na época ainda. Jevaé. Como sempre, né? Revista de ufologia mais antiga em atividade do mundo. Sim. E a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma assinatura da revista UFO. E chegava todo mês a revista, era uma alegria, né? Porque chegava aquele tema que eu queria ler. E até a época, a sede da empresa era em Campo Grande. Não me esqueço disso aí. Agora ele foi para Curitiba e tal. Então, assim, aí começa, né, toda essa brincadeira e tal. E hoje, nesse mundo digital aí, né, a gente foi se adaptando e hoje a gente busca aí dentro das redes aí os materiais mais interessantes. Não, eu sempre gosto de lembrar, né, Isoton, que a nossa ideia sempre foi, desde que a gente começou o podcast, de ser uma coisa informal. Que nem a gente tem no nosso grupo que a gente conversa sobre ufologia, devem ter vários outros aí. Então a ideia, nenhum de nós é especialista, que nem, por exemplo, o Jevaé, Petit, etc. Mas a gente gosta muito do assunto, então a gente, acho que desde aí tenra idade, fala sobre isso, né? E eu acho que é uma coisa que devagarinho tá começando a quebrar aquele estigma que tinha, né, da ufologia, como, né, uns caras com uns cones na cabeça, né, de celofane e tal, e eu acho que isso está começando a mudar, já tá tendo audiência no Senado americano, já tá tendo revelações pelas Forças Armadas americanas, o processo também está acontecendo no Brasil, e acho que coisas bacanas ainda estão para acontecer aí, né? Bruno, certamente o tema ele mudou de estágio, né? O tema ufologia, né? Ele saiu daquela coisa de estigmatismo, né? O cara que falasse sobre isso era um maluco, né? E hoje você percebe que, né, nós estamos indo para dentro dos congressos porque já perceberam que isto é uma realidade. O percentual de avistamentos que não tem uma explicação
apesar de pequeno, é o que interessa, né? E sendo o que interessa, alguém vai ter que se interessar mais fortemente, porque isso aí vai mexer com outras situações, seja segurança, seja questões de ordem social, religiosa, etc, etc. Então hoje ele está num outro patamar graças a esses desbravadores aí. Exatamente. Né? A gente sempre fala, né, o Valmocir que teve aqui no último episódio, que eu e ele a gente teve num congresso promovido pela revista UFO uns anos atrás, e o Nick Pope, quem é o Nick Pope? O Nick Pope ele trabalhou durante muitos anos no Ministério da Defesa do Reino Unido. E ele trabalhava nessa questão de avistamentos e tal. E aí ele comentou isso nesse evento, que de todos os casos que ele avaliou, 90, eu não vou saber exatamente o número agora, mas 90, vamos supor, 95% eram um avião, um helicóptero. Explicáveis, né? Alguma coisa assim. 95%. Outros 3% eram algum equipamento de teste militar, alguma coisa assim que ele tinha acesso por trabalhar no Ministério da Defesa. E os outros, eu fiz a conta um pouco errada, mas arredondem aí. E sobrava 1%. Sim. Que realmente não tinha explicação, não tinha, né, nenhum equipamento de teste dos aliados, nem que se soubesse de outras nações inimigas e tal, e não tinha realmente explicação nenhuma. E aí a gente sempre comenta que a gente quer falar desses 1%, né? Que são os que realmente não tem explicação e que realmente pode ter alguma coisa ali, né? E hoje a gente estava falando, né, Tom, antes de vir para cá, até que esses agora estão chamando de fenômenos aéreos... fenômenos aéreos não identificados. Não identificados. E aí que a gente estava discutindo o seguinte: pode ser extraterrestre, pode ser outras coisas mais estranhas ainda, sei lá, viagem no tempo, dimensões paralelas, sei lá, outras coisas que a gente nem pode Fenômenos físicos ainda não descobertos. Pois é, isso aí, Tim. Na Terra? Eu acho, como físico, eu acho que é muito difícil. Porque o que acontece? Tem muitos relatos, inclusive com telemetria, a noite oficial dos OVNIs, por exemplo, de manobras que não podem ser naturais. Que tem algum tipo de inteligência, tem inteligência de enxame, eles voando informação. O que voa a informação é, sei lá, pássaros ou alguma coisa que tem algum tipo de inteligência atrás. Não vai ter um fenômeno natural voando informação, fazendo manobra evasiva para caças e coisas assim. Então eu acho que fenômeno natural, em alguns deles tu não tem como... Seria um percentual bem menor, né? Eu acho muito difícil. Né? E fala. É bastante complicado, né? Porque vamos dizer assim, os vetores, os índices que esses objetos desempenham, né? Eles estão bastante fora daquilo que é produzido e de conhecimento aqui na Terra. Então a tecnologia diferente e provavelmente há uma inteligência, como tu disse, né? Como tu disseste, há uma inteligência aí porque estão andando informação, fazendo manobras, né? Que até muito parecidas com as manobras que a gente faz dentro daquelas limitações que as nossas aeronaves possuem. Aí a gente tem a noite oficial dos OVNIs, que até estava escutando hoje, né, um pedaço da audiência no Senado, que na noite oficial dos OVNIs a gente tem telemetria de objetos que de uma hora para outra passam de velocidades subsonoras, né, velocidades abaixo da velocidade do som, para Mach 15, né, 15 vezes a velocidade do som, que é algo que hoje em dia a gente não consegue, e com a nossa tecnologia, inclusive, o corpo humano nem suporta esse tipo de aceleração. Mas nem os nossos materiais, né, os materiais que são utilizados para a fabricação das nossas aeronaves suportariam tamanha aceleração e tamanha desaceleração, né? Se desintegraria. E aí tu tem telemetria, entende? Não é o fulano lá que viu, não. Foram... Então, tá medido, né? Sim, a noite oficial dos OVNIs tem telemetria de radar, tem telemetria de radar de terra, radar de ar,
visual de piloto, visual de terra, de milhares de pessoas vendo. No Brasil, no Uruguai, o fenômeno parece que depois se deslocou para o Uruguai. Tem manobra evasiva, tem um monte de coisa que não tem como. E falando nisso, me disseram que o senhor tem um causo de ter passado por uma situação... Conta aí. Vamos falar que é mentira de pescador, né? Não, eu tenho na verdade, duas experiências, assim, né? Uma delas eu presenciei, né? Não sei explicar, faz muito tempo, né? Até estava no trabalho, a gente estava numa situação lá de noite, né? No trabalho. E era um local bastante escuro mesmo, e a gente estava cuidando de um outro veículo que iria passar. E de repente nós vimos, eu e o colega, né? Vimos 3 luzes paradas no céu e se destacavam de todas. As 3 luzes estavam abaixo, né? Em forma triangular? Forma triangular. Tá. Equilátero. Né? As 3 luzes. E tem muito avistamento dessa forma triangular, né? Pô, mas isso foi em Ponta Porã, estado do Mato Grosso do Sul, em 1997. E nós ficamos olhando aquilo, observando, e do nada aquilo saiu do zero para sumir no espaço, né? Eu e o assim? Pá, um segundo. Uhum. Eu olhei pro colega, o colega olhou pra mim e falou assim, cara, vamos embora daqui. Vamos embora. Traz as minhas calças marrom. Pelo amor de Deus. Claro, né? Naquela época eu já falei, bom, eu vi um fenômeno diferente, né? Alguma coisa... Na época tu já era assinante da revista? Sim, já era. Não, nessa época eu já tinha deixado lá em casa minhas revistas UFO, já tinha terminado mas ainda era um amante do assunto, né? Uhum. E o colega medroso, mais medroso do que eu, pegou e... O que é isso, Isoton? Eu falei, cara, isso aí nós vimos, foi um OVNI, cara. Isso aí é um objeto voador não identificado, com essa velocidade, essas 3 luzes paradas, voando as 3 juntas ao mesmo tempo, do 0 pro 18 mil ou mais. Então esse é um caso que eu presenciei e que eu acho que, né, é um avistamento. E o outro foi minhas meninas, né? Agora, recentemente, né, quando a gente tá lá em casa, a gente tá sempre assistindo os programas, a gente tá sempre colocando algum programa lá que se refira ao tema, né? Minhas meninas também já estão antenadas, né? Já tá lá o pai olhando os UFOs dele e tal. Aí elas estão lá na área da piscina. Eu tava em casa, né? Dali a pouco elas subiram, as duas meninas e o vizinho. Desesperados. Pai, eu vi um OVNI. Falei, como assim, minha filha? Desenha pra mim aí o que você viu. Aí ela desenhou, eu tenho o desenho lá em casa, né? Posso te mostrar uma outra oportunidade. Vamos trazer. Mas ela estava sentada na piscina, já tinha anoitecido. Era lá pelas 6h30, 7 horas da noite. E do nada apareceu uma esfera de luz, só luz, não tinha outras luzes. Fez um movimento rápido, baixando, né, reto, uma linha reta. Parou, e dessa esfera saíram mais 2 esferas. Uma saiu para a direita e a outra sumiu no firmamento. Interessante isso, né? Você conhece alguma aeronave que possa fazer esse tipo de coisa? Tu sabe que eu já... Criança não mente, hein? Eu já vi casos de avistamento ufológico, de coisa parecida, assim. De tu ter, sei lá, tipo uma nave-mãe, e aí, né? E aí, inclusive, se não me engano, na noite oficial dos OVNIs, teve uma situação, assim, de tu ter tipo uma nave-mãe, de onde saem, né, outras sondas, alguma coisa assim. E na Operação Prato também. Na Operação Prato tem os relatos oficiais, né, de avistamentos, inclusive pelo general responsável lá, depois general, né, responsável pelo... General, minto, brigadeiro ou coronel, né? Acho que não chegou coronel, talvez, né? Da Força Aérea, que mostrando que ele teria tido experiências com uma situação assim, de tipo uma nave-mãe ou algo assim, de onde saem outros... Salvo engano, a Operação Prato, ela tem muita fotografia, né?
Muito registro fotográfico, diz que tem, né? Diz que tem. Mas diz que tem muita coisa que não foi revelada ainda, né? Que são vídeos. Que são vídeos. Agora, tu imagina vídeos dos anos 80, 70? Eu acho que foi final dos anos 70, né? É uma riqueza isso aí, né? Tanto é que hoje na audiência lá no Senado, no chat, várias pessoas pedindo para falar da liberem os vídeos da Operação Prato, liberem os vídeos, porque eu acho que ele ainda está sob a guarda. Sim, mas sabe que eu esperava um pouco mais da audiência, porque, é claro, são casos que são paradigmáticos, né? Mas são casos que já são bem conhecidos. Eu esperava que fosse haver alguma revelação nova, algum caso novo, alguma coisa assim. Até onde eu assisti, não vi isso. Mas sabe o que eu acho, Bruno? Como foi uma audiência no Senado, isso é uma coisa muito gigante, né? Foi a primeira, foi algo inédito, né? Foram chamados lá os principais nomes da ufologia brasileira, né? Para darem, né? Fazer suas palestras, né? Discursarem. Então, acho que esse papel também tem uma função bastante política ali, né? Essa abertura que o senador Girão deu para o tema, isso é muito importante, porque ele concorre lá com os Estados Unidos também, que o Congresso... E isso foi coincidência, será? Ou teve algum tipo de... E pelo que eu entendi ali, foi coincidência. Só que parece que a reunião brasileira foi aprovada antes do que a dos Estados Unidos. Então, o pessoal quer ser pioneiro, né, em tudo, né? E, aliás, né, o Gervásio fala que nós somos os pioneiros em quase... muita coisa de muita ufologia, coisa, né, né? de ufologia. E, então, assim, essa ação também tem uma questão política importante dentro da ufologia. Que é colocar a ufologia dentro dos temas importantes para serem discutidos dentro do Congresso. Porque tem a questão de segurança nacional, segurança aérea, né? etc. Tem uma série de coisas aí. E outra, você colocando isto na pauta, colocando dentro do parlamento esse assunto, você começa a abrir espaço para que as profissões de ufólogo, né, elas comecem a ser consideradas, porque elas não são consideradas hoje. E nem a ufologia é considerada uma ciência afirmada, vamos dizer assim, né? Não faz parte de grade curricular ou de um curso que você possa aferir aí em alguma universidade, né? Então ela ainda é uma espécie de um paradigma, vamos dizer assim, né? Então esse tipo de reunião reforça isso aí. Opa, agora nós vamos ter que pesquisar cientificamente o tema. Então... Hoje os ufólogos, eles estão à margem de qualquer coisa, né? E tem muito cientista, né, nessa área. E tu sabe que isso que a gente tem acompanhado, principalmente nos Estados Unidos, que isso tá mudando. Tem muito cientista que tá começando... Porque hoje em dia não dá para negar o fenômeno. Sim. Qualquer pessoa que conheça os dados não pode negar que existem fenômenos aéreos que hoje em dia não se consegue explicar da maneira mais tradicional, né? É claro que o que são esses fenômenos, bom, aí tem toda uma discussão, né? Então isso eu acho que está começando a mudar. Tem cientistas, tem o Avi Loeb, tem o próprio astrofísico até do Rancho Skinwalker, que eu não lembro o nome dele. Também não lembro. Mas ele inclusive, e agora essa semana passada, uns dias atrás aí, ele foi confirmado que ele participa do programa do Pentágono para investigação desses fenômenos. Então, quer dizer, tem pessoas que estão começando a se interessar pelo esse assunto, né? Então, eu acho que esse papel da audiência do Senado, tanto aqui quanto do Congresso americano, é fundamental nesse sentido, né? De desmistificar o tema, de começar, inclusive pensando em termos de segurança nacional, né? Que se existe esse fenômeno, é um fenômeno que não se tem controle, que está acontecendo nos céus do Brasil, dos Estados Unidos, de outros países, e isso pode apresentar algum risco, como foi no caso da Operação Prato, que teve pessoas que registradamente sofreram algum tipo de mutilação, né? Né? É importante, até o presidente Trump, né, ele acho que editou uma medida lá nos Estados Unidos, criando uma espécie de uma guarda aérea, aeroespacial e tal. Então,
partindo desse pressuposto, né? Os Estados Unidos já se preocupa com o fenômeno. Mas o engraçado é que os Estados Unidos, ele é um país mais liberal do mundo. Mas não nesse assunto. Mas nesse aspecto ele é o mais travado, né? Então, o Brasil é um dos mais avançados nesse aspecto. Claro, o Brasil foi o primeiro, né? O primeiro país a considerar esses fenômenos lá em 1960, 50 e poucos. 30 anos depois, a França, hoje a França, salvo engano, ela tem um setor específico para a investigação desses fenômenos, né? Vários países da Europa. A China, toda fechada como ela tem um órgão específico aberto. Tem, eu acho que, se não me engano, o maior telescópio de terra com o objetivo de procurar sinais de vida extraterrestre é chinês. Declaradamente, né? Na China. Oficialmente, pelo governo. Então, assim, as coisas estão mudando. Eu acho que em breve a gente vai ter notícias aí. E o que tu acha que essas notícias vão ser? Tu acha que a gente vai estar pronto para isso? Tu acha que eles vão ser bons, maus, colonizadores? Cara, não existem, né? Como diz não existem anjos nas trincheiras, né? Se existem seres e estes seres estão vindo para cá, e se são vários tipos, vamos dizer assim, algum deles pode ter outros interesses, né? Que não seja só amizade, né? Tá, e outra coisa que eu queria falar contigo, vamos ver o que o pessoal de casa pensa disso. ET de Varginha. Que tu sabe que já falei isso em outros episódios, o pessoal de casa vai lembrar, que eu tinha preconceito com esse tema. Eu tinha preconceito. Depois que nesse congresso que eu disse que eu fui com o Valmocir, ele comprou um livro sobre o caso ET de Varginha. Ele leu o livro e tal, depois veio falar comigo. Até uma pena que ele não tá aqui hoje. Aí ele começou a me contar algumas coisas que eu comecei a mudar de opinião em relação ao caso Varginha. O que tu acha de Varginha? O caso Varginha, ele talvez seja o principal caso ufológico do Brasil. É o nosso Roswell, né? É o nosso Roswell, e que ao mesmo tempo é o mais estigmatizado. Aconteceu tanta coisa, né, pelos relatos que a gente tem aí, né, que ouviu. Não faz muito tempo, foi em 96, né, se não me engano. 96. Foi no final dos anos 90. Eu não vou cravar a data. 96, acho que 96, né? E ao mesmo tempo que ele foi cheio de detalhes, ele foi estigmatizado. Eu acho que também é esse processo de tentar blindar o assunto, né? Naquele ano ainda era muito forte isso aí. E acabaram estigmatizando a cidade, a própria cidade, o nome da cidade, Varginha, já estigmatizaram a cidade hoje. Você falar Varginha, que é uma cidade que fica no sul de Minas, né? Fica ao lado de uma área importante das Forças Armadas, onde é feito o curso de sargento, a escola de sargentos, né? E ela ficou estigmatizada, né? É uma pena. Mas a gente sabe pelos relatos que ocorreram inúmeras situações ali, né? Uma leitura que eu fiz, naquela região ali é uma região onde se praticam muitos esportes radicais, né? Tem muito vento e tal. Ia ter um campeonato de, se não me engano, parapente. Na região de Varginha. Na região de Varginha, ali é Três Corações. Tem uma testemunha que ela estava indo com, se não me engano, uma Saveiro com equipamento, né, na traseira do carro, indo na estrada, de mão dupla, simples, né? Como a maioria das estradas da região ali, só com exceção da Fernão Dias, que é uma estrada principal dali que liga sul de Minas a Belo Horizonte. Era uma estrada dessas mais de interior. Relato do atleta, né? Ele tava... Atleta de parapente. Parapente, né? Que também, por ser atleta de parapente, tem noção de altura, altitude, tamanho, né? Dimensões, um objeto voando. Ele viu passando uma espécie de uma fuselagem, né?
em forma de cilindro, saindo uma espécie de uma névoa, uma determinada altitude. Sabe o caso aquele do Chile? O caso famoso da Força Aérea do Chile? Sim, que larga também, né? Como se fosse uma... Não, mas esse aí, pelo relato dele, era uma névoa que parecia que tinha uma ruptura na fuselagem. Ah, ok. E ele viu a coisa assim, mais ou menos uns 60 metros, né? Segundo o relato, né? Ele passou a acompanhar, porque a velocidade de deslocamento era muito... É como se estivesse planando. Era muito lento. E ele resolveu... Ele viu que aquilo não era um avião, não era um helicóptero, não era nada, não era nada que ele conhecia. Ele resolveu ir atrás. E, segundo o relato dele próprio, ele, quando chegou no local onde o negócio estava atingindo o solo, ele começou a tirar umas fotografias, bater foto, e quando de repente as Forças Armadas chegaram, isolaram o local, tomaram a câmera dele. Isso é um dos relatos que constam no caso Varginha. E tem aí inúmeros materiais aí falando. Esse é um dos. E vários outros, né? E a explicação oficial era um casal de anões, né? Que tava Não, aí tem toda essa... É uma questão que é meio complicada também, né? Porque toda a literatura ufológica, né? Dificilmente você fala sobre seres, né? Até Roswell foi falado de seres nos anos 80. Foi quase 40 anos depois de Roswell começaram a falar de seres, né? Os relatos de Varginha de que tinha 2 seres, né? Um vivo e outro já morto. Que aquelas meninas viram num terreno baldio, que tinha aquelas características, né? Será que era um ser inteligente? Né? Será que era uma espécie de um robô? Um robô biológico? Biológico, sei assim, lá. Não dá para cravar, né? Mas, dentre outras coisas, tem o contato de gente que capturou de bombeiros que capturaram, capturou um dos seres, né? Que foram levados para Três Corações na Escola de Sargentos? Na Escola de Sargentos. Então tem uma série de coisas. O Exército, segundo consta, ele faria uma coletiva falando detalhes. E aí, de um dia para o outro, a coisa reverteu e passaram a falar que era um anãozinho da cidade que mendigava, etc. E começaram a inventar as histórias, né? As histórias cobertura lá. Não era o Bilu. O Bilu. E aí, até o Petit estava bastante envolvido nessa investigação do Varginha. A gente tinha que fazer uma live com ele, né? Ele é importante. O Gevaer já me sopraram, aí pessoal fica atento, parece que a gente vai conseguir fazer um podcast com o Gevaer, hein? Vamos ficar atento aí. Mas o Petit participou então o Petit participou de Varginha porque ele sempre atuou naquela região ali, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Né? Então é um nome forte, dá para trazer ele aqui também. Vamos atrás. A gente já tem uma lista, né? De pessoas que a gente quer trazer. O Gevaer, o Petit. A gente tem uma situação que o Valmocir falou no último episódio, que teve um avistamento na região de Pelotas, de um piloto privado, gaúcho, que viu uma situação que a gente está querendo trazer ele também. Essa é uma história interessante, né? Uma espécie de uma nave-mãe também, né? Isso. Dentro dessa nave-mãe... Exatamente. Ele flagrou objetos... sei lá, sondas saindo de dentro. E a gente tem a telemetria também, mas tem terra também, né? Não, teve avistamento de terra dessa mesma situação do piloto privado, se não me engano. A gente vai tentar trazer ele aí também. É uma bela história. Olha aí, chegando nossa querida Sálvia Taste Food. O que tu acha, Zé? O negócio é o seguinte, ó, Se eu soubesse, não tinha almoçado, né? Tu vai provar essa pizza aqui, tu vai ver a crocância no microfone. Vai, te atraca. Te atraca, senão eu vou comer tudo. E é a que eu gosto, né? De queijo. Vamos ver? Vamos ver. Olha aí, rapaz. Olha aí, não tem... É um nível, né? Não é... Que maravilha. Muito bom. Boa, né? Vou também aqui. Então o negócio é o seguinte, Varginha, eu tinha também preconceito, conhecendo um pouco mais, ouvindo
o Valcir falar sobre isso, eu mudei um pouco minha opinião sobre isso. Quando eu vi a história oficial também, a história oficial assim, pé nem cabeça. Tem uns atos falhos também do pessoal da comunicação social que deu a entrevista, né? Que eles estão falando dos anões, né? Que um estaria grávido, passando mal, algo assim. No meio da coletiva, ele, em vez de falar anões, fala criatura. Então tem umas coisas que não batem, né? E tem mortes, né? Pessoas que tiveram contato. Teriam uma espécie de uma bactéria, alguma coisa nesse sentido. Tem um PM, né? PM, um bombeiro, né? Que morreram dias depois. Morreram, né? sem... Teve uma entrevista, inclusive, né? Do médico que atendeu. Uhum. Ele tinha uma infecção generalizada depois do... E de uma hora para outra. Foi de uma hora para outra. Não dá para dizer se ele adquiriu pelo contato ou se ele já vinha com ela. Mas, enfim, é um caso para se investigar. Mas para ter uma ideia, Bruno, o caso Varginha ele foi tão sério, assim, e aconteceu alguma coisa lá, que a gente tem informação. Na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo, tem uma base aérea. É perto de Varginha? Muito perto, muito próximo. Uns 200 quilômetros. É perto. Né? E tem um batalhão de aviação. Em Taubaté. Em Taubaté. Um batalhão de aviação importante. E há relatos, né? E informações quentes, vamos dizer assim. Fidedignas de pessoas que conhecemos. Fidedignas de que no dia dos fatos, alguns helicópteros alçaram voo de Taubaté para apoio em Varginha. Então isso aí... Um helicóptero... É muita coincidência, né? Pode ser, né? Pode ser coincidência. Mas Mas é uma bela coincidência. Quando né? tem muitas coincidências, aí fica difícil. Né? Quando é uma coisa isolada ou outra, ok, tu pode pensar coincidência, mas são várias coincidências. Alguma coisa aconteceu ali, né? Alguma coisa aconteceu. Eu gostaria de escutar as gurias. Escutar as gurias. Recentemente elas deram uma entrevista aí, acho que algum canal desses aí que trata do assunto. Sim, já são adultos, à época lá elas eram meninas, né? Sim. E elas confirmam e mantêm a mesma história até hoje. Tu lembra da situação do fogo no céu? Fogo no céu. Fogo no céu. É um caso famosíssimo. Travis Walton, uma coisa assim. Que era um grupo de lenhadores em algum lugar dos Estados Unidos. E que eles estavam fazendo algum trabalho na floresta e tal. E aí um deles sumiu. E eles foram entrevistados pela polícia, mas achavam que tinham matado ele, sumido com o corpo e tal. E aí dias depois ele apareceu desorientado em outro lugar, longe da cidade e tal. E aí eles passaram pelo polígrafo, pelo detector de mentiras, e todos contavam a mesma história de que avistaram uma luz, essa luz teria jogado algum tipo de raio nesse lenhador e que teria desaparecido com esse raio, etc e tal, e aí todo mundo fugiu com medo. Mas por que eu falei isso? Porque foi feito com todos os envolvidos o teste do polígrafo, para ver se estavam mentindo ou não, e todos passaram. Lá nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos. Isso é o tipo de coisa que seria legal de fazer aqui, entendeu? De pegar, por exemplo, os envolvidos, no caso do Varginha, e passar pelo polígrafo. Porque não que não se acredite nas versões, mas no momento que se faz isso e se prova, isso dá força pro argumento ufológico, né? Pra tu mostrar pra quem não acredita, poxa, olha aqui, aconteceu isso, isso e isso, as pessoas passaram por um detector de mentiras. Sim. É importante, né, Bruno? Quanto mais você se aproxima da verdade, né? Seja por qualquer que seja do tipo de ferramenta que você vai utilizar, é sempre importante.
é que nos Estados Unidos eles têm essa cultura, né? Tem. De usar esse tipo de ferramenta e ela tem um percentual muito alto de certeza, né? Uhum. Tanto para o negativo como para o positivo. E o caso desse cidadão americano, eu nunca lembro o nome dele. Eu acho que é Travis Dalton, Travis Walton. O pessoal de casa, coloque nos comentários aí qual é o nome certo dele. E ele teria sido achado a quilômetros, né? Desorientado. Tal, né? né? Na cidade e tal. Aliás, o filme é muito bom. Tem o nome do filme, se não me engano, é Fogo no Céu. Fogo no Céu. É muito bom. Em uma dessas encontros ufológicos lá em Curitiba, ele teve presente. E ele sempre conta a história dele com muita força, com muito foco, né? Uhum. E é um dos ícones aí da ufologia, porque ele leva pra frente o tema, né? Tu sabe que a gente tem uma coisa engraçada no Brasil, que é o seguinte, às vezes a gente não leva a sério determinadas situações, determinadas pessoas, que lá fora são levadas mais a sério. Entende o que eu quero dizer? O caso Varginha, por exemplo, ele lá fora é levado muito a sério. Sim. Muito a sério. É literalmente um Roswell brasileiro. E aqui, é claro, não na comunidade ufológica, né, mas pela comunidade em geral, é um caso que é, de certa forma, ridicularizado, né? Pois é, Bruno. É que é o brasileiro, né? O brasileiro ele tem uma característica mais de levar as coisas, né, mais pra... Síndrome de Gerson, né, do brasileiro. Síndrome do cachorro vira-lata. Vai lá. Né? Mas o brasileiro, ele é assim, ele é mais desconfiado, né? Não é tão atento, em forma geral, a esses detalhes, né? Prefere fazer a piada, né? Uhum. Deixou a bola quicando, vai entrar, né? Mas ainda dentro desse tema aí, remetendo para algo assim não tão distante, que são abduções. Abdução é um tema... Qual é a tua opinião disso? Cara, abdução é complicadíssimo, né? Você tem que acreditar, né? Muito. Mas tem alguns que voltam com marcas. Pois é. Veja bem, eu não estou desacreditando. Estou dizendo assim, para o público que tem dúvida, você dizer que veio uma aeronave aqui, com um raio, tipo, suga para dentro da aeronave, te leva. A gente não faz algo parecido com outros animais? Aspirador de pó num formigueiro? A gente faz, sei lá, com vaca, sei lá, vai numa floresta e pega uma espécie de um animal para fazer algum estudo. O ser humano faz isso, né? Eu não... Mas eu digo assim, o mecanismo, Bruno. O mecanismo. Não. De vir um raio. Não, como é que é isso? É um negócio bastante complexo, mas existem milhares de evidências. Depois as pessoas fazem aquela regressão. Uhum. E as pessoas contam detalhes, né, de dentro do... É porque tem muita viagem também. Teve um que disse que foi abduzido, ele e a família dele, dentro de um Fusca. Tem alguns aí que entendeu? Tem que forçar. Aí... Dizem que tem colegas nossos, amigos nossos, que foram abduzidos, né? Inclusive inseriram sondas, né, neles. Então isso aí a gente vai ter que averiguar nos próximos episódios, hein? Será? Será? Eu conheço um que diz que foi abduzido, hein? Não, mas essa ele realmente... Tinha um colega nosso lá no Mato Grosso. O apelido dele era abduzido. Sério? Mas qual é a história? Não, porque ele era malucão, assim, né? Os caras chamavam ele de abduzido. Abduzido dos Santos Silva, era uma coisa assim o apelido dele. Tia, que eu conheça, também, que nem a gente falou, a gente não é especialista. Daqui a pouco o Gevaer vai vir aí falar, vai contar um monte de coisa que a gente não sabe. Mas o que eu conheço, esse caso do Travis Dalton aí, é um caso que é difícil de desacreditar.
Sim. Se tentou durante muito tempo desacreditar ele, até agora não se conseguiu desacreditar, porque a história de todos batem, nenhum deles enriqueceu com essa história. Todos passaram pelo polígrafo, a história se manteve durante anos. E a questão de ser ridicularizado, né? Sim, claro que sim. O cara corre esse risco aí e leva, né? Claro que sim. E continua bancando, né? E ele fala uma coisa, numa entrevista que ele... recentemente que eu vi dele, que me deixou pensando, que é o seguinte: se isso realmente aconteceu, isso é um trauma para uma pessoa. Seria um trauma para uma pessoa inimaginável, entende? É uma coisa assim que literalmente a pessoa é que nem, sei lá, acontecer alguma tragédia, alguma coisa, é um trauma pro resto da vida. Tu imagina, ele deve dormir e sonhar, ter terrores, imaginando aquela situação toda que ele passou, né? Um especialista desses em traumas infantis, que numa entrevista aí, que eu não me recordo em que canal também, falando sobre abduções, né? Porque a abdução não é só o contato, né? Uhum. Dentro da temática, o contato visual com o ser também é traumático, né? Com certeza, imagino. E quem tem... Existem muitas pessoas que têm esses contatos no mundo, catalogados e sendo estudados. Sim. E tem psicólogos, psiquiatras que estão atuando nessa área, porque tem muita criança. Os casos normalmente acontecem dentro das mesmas famílias, acontece muito dentro das mesmas famílias. E acontece desde criança, os avistamentos. As crianças veem na janela figuras, os pais pedem para desenhar o que ela viu. Aí você vai ver ali o desenho em forma de um inseto, né? Então isso aí tem muito material sendo produzido no mundo, né? E há uma preocupação, porque isso aí, de certa forma, é uma questão assim, muito complexa, assim, ainda mais para criança e tal, que tem feito e descrito o que tem visto. E até que ponto isso é uma memória criada, né? Ou uma memória real, né? Porque isso tem muito também essa área de regressão, né? De hipnose e tal. Tem muito essa questão de sugestão e da pessoa criar uma memória que não aconteceu, né? Então é uma coisa bastante complexa. Não é tão fácil, né? Tu diferenciar o que é uma memória criada, uma memória realmente vivida, né? Não sei, talvez daqui a pouco a gente possa chamar até um especialista, um psicólogo, alguma coisa, possa falar mais sobre isso pra gente, né? Mas... Pois é, e esse especialista é especialista nessa questão. Nessa questão, é legal de ouvir esse cara um pouco, né? Tem bastante fundamento. E para encerrar, o nosso 3 casos brasileiros. Eu quero que tu me dê uma etiqueta, assim. Falso, verdadeiro ou não sei. Operação Prato, Noite dos OVNIs e Varginha. O que tu acha? Carimbar, assim, pá. É falso, é verdadeiro, é mito? Não, assim, todos os casos são casos que possuem elementos fortíssimos de fenômenos que ocorreram e que foram catalogados e foram, não só catalogados, mas foram filmados, foram fotografados. Existem farto material para todos os 3. Os que mais me chamam a atenção, a Noite dos OVNIs, né? Porque ali você está trabalhando e mexendo com profissionais acostumados, né, a trabalhar neste ramo, né? São profissionais da aviação, que tem bastante noção do que é o espaço, de como funcionam os fenômenos, objetos que são diferentes daquilo que eles normalmente... Luzes. Então isso aí ele tem bastante credibilidade, porque estavam envolvidos vários pilotos, vários operadores de terra, em terra, né? Então eu acho que esse aí poderia ser o
número 1, assim, em termos de vamos dizer, de força entre as 3 aí, pra mim seria a melhor. E eu sempre gostei do caso ET de Varginha, né? Embora a cidade seja estigmatizada, né, pelo tema, mas é um caso que tem bastante material, tem bastante relatos, né? Até hoje tem muita coisa a ser explorada. E o pessoal está explorando, tem muito material aí. A Operação Prato, ela parece que ela está mais distante, né? Mais antiga também. Mais antiga e tal, mas não deixa de ser, de ganhar o selinho de confiabilidade. Confiável. Selo UFOTime de confiabilidade, o que tu acha? Eu acho que eu concordo contigo. Eu colocaria nessa ordem também e colocaria um carimbo nelas, nesse sentido aí. E chegando ao fim da nosso quarto episódio. Não vai ter outra pizzazinha? Ué, vamos fazer. Se tu vier no episódio 5º, a gente continua aí com o nosso patrocínio da nossa deliciosa Salvia Taste Food. Pessoal, muito obrigado por participarem, por assistirem, por nos ajudarem nesse nosso mais um episódio do nosso UFOTime. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, Hubble, concerto de smartphones, nossos queridíssimos do Estúdio ProHub, nossa deliciosa Salvia Taste Food com aquela crocância que o nosso querido Flávio Isoton mostrou aqui direto nos microfones da UFOTime. A gente está numa busca do nome do nosso mascote do programa, o nosso astronautinha aqui, então o pessoal tá colocando aí as hashtags aí, qual é o nome do nosso astronauta, né? Então vamos em breve saber qual é o nome que o pessoal escolheu para ele. E em breve também, pessoal, fique atento, em breve Gevaer será membro desta mesa, vai participar de um podcast conosco e essa mesa vai estar lotada. Todos que já participaram vão participar. O Euclides vai estar aqui, o Almocir vai estar aqui, tu vai estar aqui e o Gevaer vai estar aqui para tirar nossas dúvidas e contar como foi a audiência no Senado hoje, nos 75 anos da ufologia brasileira. Pessoal, muito obrigado novamente. Curtam, compartilhem, ajude-nos a manter esse bate-papo nosso aqui sobre ufologia, que coisas boas e coisas novas ainda vão aparecer e a gente ainda vai ficar sabendo de novas revelações, porque a verdade está lá fora. É ou não é, Zilton? É só se acostumar a olhar para o céu, né? A gente não tem o costume, a gente não foi educado e o ser humano, ele caminha olhando sempre para frente, né? Principalmente nos dias atuais, né? Ou para baixo pro celular. Ou para baixo olhando pro celular. Se você se acostumar a olhar sempre pro céu, dá uma olhadinha de vez em quando, capaz de você achar alguma coisa lá brilhante. E se achar, nos conte. Isso. Não, e Bruno, parabéns. Muito legal aí o podcast. É isso? Podcast. UFOTime. Bacana. Continue aí, firme aí. Vamos colocar o assunto aí para debate aí. Pra roda. Tem farto material aí para se falar. Sempre bem-vindo, meu amigo. Os próximos, fiquem ligados que a chapa ainda vai esquentar. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Conhecimento.